Antes da gente começar, é muito importante lembrar que esses impostos são calculados em escala. Então você vai ter o primeiro e daí o segundo vai pegar o valor do primeiro mais o valor do produto e vai assim somando até chegar no final. Fala importador, tudo bom? Uma dúvida que a gente sempre recebe, que é o medo de muita gente, são os impostos da importação. E hoje eu vim listar aqui os 5 principais que incidem sobre quase todas as importações formais da China. O primeiro imposto é o II, o Imposto de Importação. O II é um imposto cobrado para a chegada de qualquer produto internacional, com o intuito de regulamentar a entrada da mercadoria aqui no país. Ele vai estimular ou desestimular condutas em relação a esse ramo do comércio internacional. Então leve em conta questões cambiais, econômicas e políticas. Por ser membro do Mercosul, o Brasil adota o MCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que é basicamente o código do produto que você vai importar. E também a tarifa externa comum, o TEC. Então as alíquotas de imposto de importação são padronizadas e definidas pelo TEC, uma tabela que indica a classificação fiscal das mercadorias negociadas internacionalmente. E ela pode variar de 0% a 35%. O segundo imposto é o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado. Mas o que são esses produtos industrializados? É quando o produto é fabricado em grande escala por fábricas que utilizam máquinas e equipamentos especializados, ou seja, é um imposto cobrado por produtos que não são artesanais. Daí entram vários setores, como o de eletrônicos, alimentício, de automóveis, incluindo acessórios e peças para automóveis que são uma tendência. Inclusive, se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse mercado de veículos elétricos, a gente soltou um post no nosso blog, então clicando aqui no card que está aparecendo na tela, você pode conferir lá algumas oportunidades de importação dentro desse segmento. O imposto é aplicado por conta da produção e comercialização em larga escala, então ele tem um impacto significativo na nossa economia. E aí o governo viu que dava para ganhar uma grana a partir disso aí. E como que funciona o cálculo? Para importação, o cálculo do IPI é feito com base na alíquota específica para cada tipo de produto. Lembrando que a base do cálculo, ou seja, o valor sobre qual incide a alíquota, deve incluir valor do produto, frete, seguro e outras despesas acessórias relacionadas à transação. No caso em que a alíquota é específica, o valor do tributo devido é calculado pela aplicação da alíquota estabelecida em lei sobre a unidade de medida do produto, ou seja, a quantidade, volume, peso, etc. Vou passar agora uma descrição geral de como você consegue fazer esse cálculo. Primeiro você vai identificar a alíquota do IPI do produto. Depois você vai consultar as tabelas de alíquotas do IPI para encontrar a porcentagem correspondente ao tipo de produto que você está importando. Você consegue encontrar isso na legislação fiscal ou no site da Receita Federal. Daí você vai multiplicar a alíquota do IPI pelo valor do produto antes dos impostos. O resultado será o valor do IPI a ser aplicado na nota fiscal. Depois de adicionar esse valor à nota fiscal, você vai adicionar o valor calculado do IPI ao valor total do produto, incluindo os demais impostos incidentes anteriormente, no caso o II. Nosso terceiro e quarto imposto é o PIS e o COFINS. Esses dois são contribuições sociais, então eles funcionam como tributações previstas em lei. PIS é a abreviação de Programa de Integração Social e COFINS significa contribuição para financiamento da Seguridade Social. Então esses impostos garantem seguro-desemprego, abono salarial e demais gastos ligados à Previdência Social. O principal objetivo dessas contribuições é servir de apoio para custear gastos dos trabalhadores aqui do país, já que o PIS se destina ao pagamento do seguro-desemprego, além de alguns outros benefícios, e o COFINS arca com os gastos da Seguridade Social. Mas quais que são as porcentagens que a sua empresa vai ter que arcar? As porcentagens do PIS contam com 3 modalidades, que são a base para a definição da porcentagem final desse tributo. São elas o PIS sobre a folha de pagamento, que é 1%, o PIS sobre o faturamento da companhia, que é de 0,65% ou 1,65%, e o PIS sobre a importação, que é de 2,1%. A modalidade sobre a folha de pagamento se diz respeito a entidades que não possuem fins lucrativos e que assim se encaixa dentro de uma alíquota de 1%. Já o COFINS tem 2 modalidades. O COFINS sobre a importação, que é de 9,75% mais 1% adicional. E a segunda é o COFINS sobre o faturamento da organização, que no regime cumulativo é de 3% e no regime não cumulativo é de 7,60%. E ele também vai ser aplicado sobre os outros impostos que eu já falei aqui, tanto o imposto de importação quanto o imposto sobre produto industrializado. E nosso quinto e último, talvez mais conhecido, é o ICMS. Ele é um imposto estadual, então ele vai variar de acordo com o seu estado. E aqui a gente vai usar o valor de 18% para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor o cálculo. Imagina que o produto que você está trazendo da China é R$10 e a taxa do ICMS do seu estado é 18%. Então você vai pegar esses 18% em forma decimal e depois vai dividir essa porcentagem por 100. Então considerando que o valor do seu estado é de 18% e você tem uma importação de R$10, o valor final dela vai ser de 11,80 centavos. É óbvio que esse
valor foi totalmente ilustrativo, só para você conseguir entender um pouco melhor de como funciona. Então, caso o valor dessa importação fosse de R$1.000, com o ICMS seria 1.180 o valor final. Ou seja, esse imposto ele é somado ao valor total dessa importação. Ele vai ser o último dessa escada de todos os impostos que eu falei no vídeo. Então, se você fez uma importação que o valor do produto deu em 30 mil, mais adicionando os impostos deu 60, o ICMS vai incidir sobre esses 60 mil e não sobre o valor do produto. Então, acaba que no final das contas o ICMS é o imposto que mais pesa na sua importação. Mas em alguns estados você consegue benefícios fiscais. Então, estados como Santa Catarina, Alagoas, têm alguns benefícios fiscais atrativos para conseguir reduzir os custos desses impostos, podendo reduzir ou até mesmo zerar o ICMS, por exemplo. É claro que isso vai variar de acordo com o seu projeto, mas se você quer um vídeo sobre esse tema de benefícios fiscais, deixa aqui no comentário que a gente pode fazer. E de bônus ainda existe a taxa de armazenagem e de despacho aduaneiro. A armazenagem no porto vai te cobrar um valor fixo quinzenal, mesmo que você use por apenas 2 dias, por exemplo. E esse valor vai variar de acordo com o seu tipo de container. Se ele é um container fechado ou se ele é um container compartilhado, carga solta. Então ele geralmente vai variar entre ali R$3.900 até mais ou menos R$6.000. Isso se ele não for para tabela pública. Então é muito importante que você tenha ao seu lado uma empresa de logística que tenha uma boa negociação com os terminais portuários. Porque se cair em tabela pública pode passar até dos R$30.000. E o despachante que vai variar ali mais ou menos entre R$700 e R$1.100. Bom, e esse foi mais um vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. A gente tem vídeo toda semana sobre importação, China, oportunidades de importação, e esse foi o vídeo de hoje.